Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor, é bom estar contigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. E hoje vamos meditar no Salmo 115, que diz assim, vamos ler? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por causa da tua benignidade e da tua verdade. Glórias a Deus. Por causa da tua benignidade e a tua verdade. O nosso Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus é a verdade. O nosso Deus é toda benignidade. É justo, sim, verdadeiramente é justo, mas é benigno. E se não fosse a benignidade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus, nós já teríamos sido consumidos nos nossos pecados. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que Ele cuida de nós, Ele zela de nós. Então toda honra, glória e louvor tem que ser ao nosso Deus. Quantas vezes nós estamos em situações que nós sabemos que nós não podemos fazer nada, que nós não podemos resolver, que nós não vemos saída, mas a benignidade do nosso Deus é derramada sobre nós, e Deus vem como um Deus zeloso, como um Pai amado, um Pai cuidadoso, e supre as nossas necessidades, resolve as nossas angústias, os nossos problemas. Eu mesmo quero testemunhar aqui de 2 processos, como advogada que sou, já tive muitos processos difíceis, mas recentemente eu tive 2 processos que praticamente estavam perdidos. 2 processos que eu, como advogada há 36 anos, não via saída, não tinha como resolver, por mais que eu tentasse. Então, quando eu vi que não tinha saída, que eu não poderia resolver pela minha sabedoria que vem de Deus, pelos meus próprios méritos, eu comecei a colocar as minhas petições diante do Senhor. E o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então eu comecei a clamar a Deus, comecei a pedir a Deus que Ele viesse a intervir e que Ele resolvesse a questão para mim. E colocando diante de Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar as nossas súplicas diante do Senhor em orações e com ações de graça. E com ações de graça, a primeira coisa que eu fiz foi oferecer ao Senhor uma oferta sem eu ter condições, mas porque eu confio no meu Deus. Eu sabia que Ele ia suprir, ia me dar condições de fazer, de cumprir aquela oferta. Eu ofereci essa oferta como uma ação de graça. Também em ações de graças, crendo que Deus resolveria esses problemas, esses processos, eu me comprometi a testemunhar quando Deus fizesse o milagre, porque só o milagre poderia fazer com que eu tivesse a vitória nesses processos. Me comprometi a testemunhar em 2 igrejas, a que eu sirvo e uma que eu visito às vezes. E me comprometi. E fazendo essa ação de graça, fiz jejuns, fiz orações. A palavra de Deus diz que há castos de demônios que só saem com jejum e oração. E às vezes nós pensamos que coisas pequenas acontecem por acaso em nossas vidas. Mas não, eu desde cedo aprendi que às vezes coisas pequenas que acontecem nas nossas vidas são praticadas, são realizadas por Satanás e seus demônios, no mínimo, para tirar a nossa paz. Então eu comecei a orar, a jejuar, a fazer as minhas ofertas de gratidão ao Senhor. E creiam vocês, creiam de todo o coração, porque é verdade. Deus foi me instruindo em cada passo. Em um dos processos, Deus falava para mim cada ato que eu tinha que fazer. Deus mostrava para mim cada petição que eu tinha que fazer, cada defesa que eu tinha que fazer. E foram mais de 5 defesas nesse processo. 5 defesas foram nesse processo, cada ato. E era impossível. Os meus clientes já estavam a ponto de desistir da causa, porque não viam solução. Mas, quando Deus revelou que a 5ª pedra que seria a solução, fazendo uma analogia, um simbolismo a Davi, quando atirou a pedra no Golias, né, venceu Golias com a pedra, e Deus me falou, através de uma irmã, que seria a 5ª pedra. Foi quando, então, eu tinha aprendido recentemente eu tinha aprendido uma ação nova,
que não é tão nova assim, mas não é muito divulgada. E quando eu impetrei essa ação, e foi através dessa ação, esse foi um dos meios que Deus usou, né? Porque foi através de Deus que veio a prova que eu tanto necessitava. A prova que mostrava que meu cliente tinha razão e que a parte adversa não tinha razão. E foi através dessa prova que nós ganhamos o processo para a honra, glória e louvor do Senhor. Não houve sentença ainda, mas já a própria pessoa que entrou com a ação desistiu da ação praticamente. Então nós podemos reconhecer a vitória. O outro processo, que não tinha como um outro cliente receber o valor que era direito dele, não tinha. E os advogados da parte contrária tentavam fazer acordo, mas ao mesmo tempo que faziam acordo, agiam de forma antiética e peticionavam no processo em desfavor ao meu cliente. Mas Deus me deu a direção, Deus falou exatamente o que eu tinha que fazer. E quando eu fiz, foi solucionado o problema. O valor que meu cliente tinha direito recebeu. Irmãos, isso são verdadeiros milagres. Milagres realmente, porque são dois processos que eu reconheço. Apesar de reconhecer que Deus está comigo em todos os processos, são dois processos que eu reconheço que eu não teria condições de obter a vitória se não fosse a ação de Deus, se não fosse a graça de Deus. E Deus se mostrou benigno para comigo. Ele derramou sobre mim e sobre meus clientes a sua benignidade. Então, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E hoje, nessa pequena palavra, nesse pequeno momento que nós estamos juntos, eu quero render toda a honra e glória ao Senhor. E você que passa por um problema muito difícil, um problema que muitas vezes você acha que não tem solução, que não vai ter solução, glorifique o nome do Senhor, porque a glória do Senhor se manifestará em sua vida. A Bíblia fala: apresente suas petições ao Senhor com súplicas e ações de graça. O nosso Deus é benigno, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é cuidadoso. Irmãos, à medida que nós realmente nos achegarmos a Deus, darmos condições de Deus agir em nossas vidas, porque é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se nós temos fé, nós praticamos ações de graça. Nós pedimos, mas também demonstramos ao Senhor que nós cremos. Demonstramos ao Senhor que nós cremos na benignidade, no amor, no cuidado dele. E assim, Deus pode agir em nossas vidas. Deus pode nos responder. Nós fazemos a nossa parte, mas o milagre é com Deus. E há situações em sua vida que você passou ou que você vai passar, que só Deus poderá resolver. Só Deus. Lembra quando levaram aquele jovem endemoniado aos discípulos, eles não conseguiram resolver, Jesus teve que estar ali e resolver. Foi quando Jesus, inclusive, disse que a caça de demônios que só sai com jejum e oração. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não tem impossível para Deus. O impossível para nós é possível para Deus. Deus fala que não há impossível para Ele. Então, o que nos compete a fazer? Não confiar só na nossa sabedoria, nos nossos próprios méritos, porque são poucos, mas confiar no Deus que nós servimos, nos méritos, e mais que isso, não só nos méritos, que são muitos os méritos de Deus, os adjetivos, as qualidades de Deus, mas confiar na graça, na misericórdia do Senhor, confiar que o Senhor é conosco a cada segundo, até a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca vai nos deixar, e vivenciarmos a glória de Deus sobre nossas vidas. E não podemos vivenciar a glória de Deus sobre nossas vidas se nós não acreditarmos na misericórdia do Senhor, na benignidade do Senhor. Se nós não buscarmos nos achegarmos ao Senhor, deixar Deus agir em nossas vidas. E nós muitas vezes passamos por situações muito difíceis e em vez de a gente obter a vitória, em vez de obter a vitória, a gente acaba perecendo, porque a gente confia no nosso braço forte, a gente confia na nossa sabedoria, a gente confia nos meios terrestres, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode fazer. E nos esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus todo-cuidadoso, um Deus zeloso, que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, a cada segundo de nossas vidas, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que ser muito gratos, porque nós temos alguém que é Deus,
o Todo-Poderoso, o Fiel, o Justo Misericordioso, contra o qual não há poder, que nos ama de tal maneira, que escolheu nos guardar, que escolheu nos proteger, que não tem prazer no nosso sofrimento e que ainda diz a nós, clama a mim, pede, eu vou te ajudar. E nós muitas vezes esquecemos de clamar a esse Deus. Muitas vezes nós esquecemos de nos socorrermos desse poder e deixar a glória de Deus cair sobre nós. Toda a honra, toda a glória e louvor ao Senhor por causa da sua benignidade. E à medida que nós deixamos Deus agir em nossas vidas, à medida que nós podemos desfrutar do amor, do cuidado de Deus, nós seremos testemunhos como esses que eu trouxe a vocês. E esses são dois de muitos testemunhos que eu tenho, muitos processos. Como advogada, eu resolvi, com a direção de Deus, quando Deus falava para mim cada passo. Posso contar agora mais dois, a respeito de um benefício que eu tinha, e Deus foi falando cada passo que eu deveria praticar, juridicamente falando. Outro que Deus também chegou e falou para mim o que eu deveria fazer para que uma irmã fosse beneficiada, porque ela precisava de um remédio, o Estado não dava o remédio para ela e ela não conseguia a receita médica em tempo, porque o remédio dela já ia acabar. E Deus falou para mim exatamente como eu deveria agir extrajudicialmente, e ela obteve o remédio. Então, à medida que nós deixamos Deus agir em nossas vidas, nós vamos ter testemunhos para dar. E à medida que nós contamos os nossos testemunhos, outras vidas podem ser alcançadas. Eu sei que a experiência que eu estou contando aqui para vocês, hoje, vai servir amanhã, depois, para muitos de vocês que estão ouvindo. Quando vocês se veem em situações difíceis, situações que vocês veem que não tem como resolver por vocês mesmos, pelos os meios terrestres, vocês vão lembrar desse testemunho e vão se prostrar diante de Deus, vão apresentar suas súplicas, vão apresentar as ações de graças e vão deixar Deus agir nas suas vidas. Deus disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então tenha certeza que isso é uma verdade. Tenha certeza que você pode clamar a Deus e Deus pode te responder. Mas clame a Deus. E clame a Deus com fé. Nós não podemos clamar a Deus achando que Deus não está nos ouvindo, achando que Deus pode ou que Deus não pode, que Deus não pode fazer. Talvez Deus possa fazer. Nós não podemos clamar a Deus achando que Deus está longe. Não, nós temos que clamar a Deus na certeza de que Deus está nos ouvindo, que Deus vai responder. A fé é chamar à existência aquilo que nós não vemos. E a palavra de Deus diz que Deus move céus e terras em favor do justo. Se não existir o que queremos, o que pedimos, dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus vai fazer existir, Deus vai trazer a existência. Essa vitória nesses dois processos não existiam. Aos olhos nus não existiam, no mundo terrestre não existia, mas Deus moveu céus e terras em favor dos meus clientes, em meu favor, e fez existir. À medida que nós realmente vamos diante de Deus, e com toda a fé, com toda a certeza, Deus pode responder, Deus pode agir em nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé Deus responde. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas se não sabe. E à medida que nós contamos os nossos testemunhos, outras vidas serão alcançadas, outras vidas serão abençoadas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus me ajudou, Deus ajuda você. Basta que você creia, basta que você busque de todo o coração. E como buscar? Oração, jejum, súplicas e ações de graças. Através da palavra de Deus. Não dá para conseguir as bênçãos de Deus sem ter fé, sem crer de todo o coração, sem saber que Deus é detentor de todo o poder no céu, na terra, no ar, no mar, que Deus é digno de todas as honras, glória, louvor e exaltação. E quando Deus nos abençoar, quando Deus nos socorrer, nós não podemos deixar de voltar até Deus, como aqueles leprosos, vários leprosos, mas um só voltou para agradecer a Deus. Então nós não podemos deixar de voltar até Deus e agradecer a Ele pela sua graça, pela sua misericórdia, porque a benignidade do Senhor é imensurável. Nós não podemos saber o tamanho dessa benignidade, mas nós podemos vivenciar a parte dessa benignidade, porque Deus é tão bom. Deus é tão bom que nós não conseguimos alcançar o tamanho dessa benignidade, mas vivenciamos.
Vivenciamos essa benignidade em cada fase de nossas vidas. Irmãos, o fato de estarmos aqui hoje, com vida, respirando, com saúde, é parte da benignidade de Deus. O fato de podermos estar junto nesse canal, o fato de existir esse canal, é parte da benignidade de Deus. E os testemunhos que nós contamos é para mostrar quão benigno, quão bondoso, quão misericordioso, quão presente é o nosso Deus. Então não podemos nos esquecer de voltar e render glórias ao Senhor. E dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória por causa da tua benignidade e da tua verdade. Deus é verdade, irmãos. Por isso também não podemos querer resolver as situações das nossas vidas usando inverdades, para não dizer mentiras, usando de estratégias que não vêm de Deus, tentando agir com artimanhas de forma inverídica, prejudicando outros. Não precisamos, irmãos. Deus é Deus da verdade. A palavra de Deus é uma grande verdade. A palavra de Deus não volta vazia para Ele. Nós temos que ter a palavra de Deus também como uma verdade em nossas vidas. Se Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, nós temos que clamar. É verdade, nós temos que isso como uma verdade, nós temos que clamar. Se Deus diz que nunca nos deixou, nunca nos deixará, nós temos que ter isso como uma verdade. Se Deus diz que devemos apresentar as nossas súplicas com ações de graça, é a verdade, é isso que temos que fazer, apresentar as nossas súplicas com ações de graça. Irmãos, Deus é benigno. E à medida que nós damos os nossos testemunhos, mostramos para os que estão ao nosso redor que Deus agiu em nossas vidas, que Deus está agindo, que Deus vai agir. Ninguém poderá chegar até nós e dizer, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ninguém poderá chegar, porque eles olharão para nós, eles olharão para nossas vidas e verão o quanto Deus tem agido em nossas vidas, verão o quanto Deus tem nos socorrido, o quanto Deus tem nos preservado, o quanto Deus tem sido misericordioso, o quanto Deus tem nos abençoado. Servir a Deus, irmãos, é em primeiro lugar crer no Senhor de todo o coração, como Deus do impossível, o eu sou, o todo-poderoso, o Deus vivo e ressurreto, o Salvador, e seguir os passos de Jesus. O caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós seguimos os passos de Jesus, e o Senhor vem e nos abençoa, através da fé, o Senhor nos abençoa, o Senhor cumpre os seus propósitos em nós e através de nós. O Senhor mostra sobre nós a sua benignidade. Nós testemunhamos, nós fazemos como aquele leproso, voltamos e damos toda a honra, glória, louvor, exaltação. Não posso agora chegar para os meus clientes e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu venci esse processo. Não, irmãos, não. Eu fui um instrumento na vida desses clientes, um instrumento de Deus, mas a honra, a glória, o poder é do Senhor. Ele dirigiu cada passo, Ele me dirigiu em cada ato, Ele disse cada processo que eu tinha que fazer nessa defesa. E foi Deus quem colocou as pessoas certas para agirem nesse processo. Tenho certeza que o juiz que julgar essa causa é colocado pelo Senhor. Que os meios que eu usei foram todos dentro da lei, dentro da verdade, porque o Senhor me dirigiu. Então toda a honra, toda a glória e louvor é do Senhor. O Senhor é benignidade. Não cabe a ninguém nos perguntar onde está o seu Deus, porque eles são obrigados, os que estão ao nosso redor são obrigados a olhar para nós e ver, saber que existe um Deus junto de nós, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. E em vez deles perguntarem onde está o seu Deus, eles vão só chegar até nós e dizer, eu quero conhecer o seu Deus, eu preciso do seu Deus. E eles só vão fazer isso, irmãos, à medida que nós dermos lugar a Deus para agir em nossas vidas, através da fé, através da busca do nosso Deus, através da liberdade do Espírito Santo para agir em nós e através de nós nos direcionando em cada ato de nossas vidas e através dos nossos testemunhos. Testemunhemos da benignidade do Senhor. Tenhamos o coração grato, dando honra, glórias ao Senhor. Vamos resplandecer a glória do Senhor em nossas vidas. E os que estiverem ao nosso redor vão querer se achegar ao nosso Deus, vão querer servir ao nosso Deus e jamais questionarão onde está o seu Deus. Ao contrário, dirão, o seu Deus, eu quero que seja o meu Deus.
porque é o único Deus. Você crê nisso? Se você crê, busque o Senhor de todo o coração. Leia a Bíblia, reflita na palavra de Deus. Clame ao Senhor de todo o coração. Ore, jejue. A caça de demônios só sai com jejum e oração. Não confie nos seus próprios méritos. Não confie na sua sabedoria. Peça sabedoria a Deus, sabedoria que vem do alto. Confie no Deus vivo e ressurreto, que disse: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Confie no único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Elias e Daniel, o nosso Deus, o nosso Pai. Você crê nisso? Então, busque o Senhor e vivencie da benignidade do Senhor. Desfrute da benignidade e da misericórdia do Senhor e renda honras, glória ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome, toda glória, toda honra, por causa da tua benignidade, por causa da tua verdade. E o Senhor é o Deus que sempre está conosco. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Final de semana muito abençoado, muita paz e muita saúde. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.